Pronto, começou a gravação então. Então, pessoal, boa noite. Então, nosso primeiro encontro aí da disciplina de desenvolvimento de jogos. Então, estamos aqui eu, né, a professora Tayana, e o professor Roberval. A gente vai falar um pouco sobre a disciplina, vamos falar sobre o plano de ensino, como que a gente vai trabalhar, então, essa disciplina que é EAD, mas nós vamos fazer alguns encontros síncronos, né? Todos esses encontros síncronos vão ficar gravados, então depois a gente vai disponibilizar isso lá no Moodle da disciplina, tá? Então, como já é padrão, a gente coloca todos os conteúdos, né, da disciplina EAD, a gente faz tudo no Moodle, e a gente deixa o CIGA só para colocar algumas notícias, ou então para, enfim, questão de frequência, de notas, mas a gente utiliza mesmo o Moodle da disciplina. Tá? Então vai ser tudo lá, vai ficar tudo postado lá bem certinho para vocês não perderem nada. Vocês já me conhecem, né? Não preciso me apresentar muito, mas o professor Roberval vai se apresentar aí, que ele vai ser também o professor da disciplina. Roberval. Beleza. Deixa eu projetar o slide aqui, que daí já o primeiro slide aqui, ó, eu acho que tem que me devolver como apresentador. Tá. Deixa eu te devolver a permissão. Não dá apresentador. Tá aparecendo o slide agora, tá aí, tá, né? Como é que é, Roberval? Tá aparecendo o slide aí, tá, né? Sim, tá aparecendo. Então tá, pessoal, boa noite. Meu nome é Roberval, né? Silva Beit, e recebi o convite da professora Tayana para trabalhar junto com ela nessa disciplina, e aí, contando um pouco da minha história para vocês saberem quem eu sou também, né? Eu sou professor de informática já há 28 anos. Vamos dizer que eu comecei a trabalhar bem cedo, né, Thay? E eu comecei a dar aula aí com 19 anos. E aí tem uma larga experiência no ensino técnico e no ensino superior, né? E estou no IFSC aí desde 2017, né? Então, minha formação, eu sou formado em Ciência da Computação pela Unisul, Tubarão, pós-graduação na área do ensino técnico e mestrado em Engenharia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? A minha experiência sempre foi ligada à área de desenvolvimento, né? Trabalhei também muito em empresas de desenvolvimento, tive minha empresa de desenvolvimento também. E desde que eu vim para o Campus Tubarão, aí na virada de 2019, né? No meio de 2019, eu venho trabalhando a unidade de desenvolvimento de jogos eletrônicos ali, uma disciplina optativa. Então, o convite saiu em função da experiência que eu já tenho na disciplina, com o que vem acontecendo no curso ali em Tubarão. E aí nós desenvolvemos essa parceria aí e estamos desenvolvendo a disciplina junto, né? Nesse primeiro slide aí, tem os nossos e-mails, né? O da Thay você já deve ter. E aí tem o meu e-mail também, quando vocês precisarem tirar alguma dúvida, né? Fazer alguma colocação. E depois também vou deixar meu WhatsApp ali, também fica disponível para quando vocês precisarem conversar com a gente. O Berval já é parceiro meu de. A gente já trabalhou em outro campus, né? E o Berval é parceiro para ir para congresso, para pegar projetos de pesquisa, projetos de extensão, para trabalhar com as buchas todas, né, o Berval? Bem assim, né? O Berval topa tudo comigo. Essa disciplina de desenvolvimento de jogos, ela é uma disciplina assim diferente, para não dizer difícil, né? Porque não é a realidade da maioria dos profissionais que trabalham com informática no IFSC, né? Geralmente o pessoal tem um viés mais voltado para desenvolvimento de aplicações, assim, né? Comerciais, e tem o pessoal que trabalha com infra, né? Tem outras áreas, mas desenvolvimento de jogos ele tem se apresentado e aí a gente teve que estudar e batalhar e ir atrás, né? Vale salientar também, desculpa, que a gente tem
um profissional que trabalhou com a gente lá em Lages, também no outro campus, que possui mestrado e é doutorando na área de jogos, né? Pela USP, o mestrado, o doutorado dele é meio fraco, assim, né? E aí, até hoje ainda a gente não precisou, os outros pedir ajuda aos universitários, né? Mas ele é um contato forte que a gente tem, né? Para quando se apresenta alguma dificuldade maior que a gente acaba não conseguindo resolver, a gente tem um suporte ali, tá? Mas, sim, deixando vocês bem tranquilos, essa disciplina aqui no Campus Tubarão já é a quinta oferta que a gente faz dela, né? A quinta vez que eu leciono. A gente já fez uma oferta durante a pandemia, né? Usando, então, o formato das ANPs aí. Então, eu acredito que é uma disciplina bem tranquila, vocês vão gostar. A disciplina, ela é bem prática, né? E com o auxílio da Tayana, junto na disciplina, a gente vem conversando já há algum tempo, ela tem enriquecido o material, né? O material da disciplina tem enriquecido, ela tem melhorado muita coisa do material que eu já vinha trabalhando. E ela adiciona mais as questões de interface com o usuário, né? Que é uma área que ela domina bastante. Então, nessa oferta, que já é uma oferta, vamos dizer, mais recheada, né? É uma disciplina que está mais redondinha para apresentar para vocês também, né? Certo? Certo, Ó, professor. alguém falou aí, ó, Certo, certo. o Paulo Roberto não trabalha programando, mas trabalha em uma empresa de jogos. Opa, tem um cara aí que é da área aí, ó. É sempre bom, né, ter o pessoal da área, porque a gente consegue trocar figurinha, né? Sim, sim. E, pessoal, aconteceu só uma confusão. Eu estou conversando com a Cecília ali e estou conversando com outro professor da disciplina de Sistema de Gerenciamento de Conteúdo, professor Youssef, que ele marcou uma webconferência também para hoje com vocês, tá? E aí o que aconteceu foi porque ele se confundiu na planilha, ele perdeu o número do WhatsApp e aí ele acabou perdendo o link da planilha que a gente tem para fazer a distribuição das sextas-feiras, né? Para cada professor pegar uma sexta-feira, enfim, quando precisa para fazer a webconferência e não chocar, né, os horários. Só que ele acabou se confundindo, né, ele é professor novo, enfim, e aí ele tinha marcado uma reunião para hoje, tá? Mas a nossa reunião já estava agendada antes. Então, e o encontro dele é na próxima sexta e não nessa sexta agora. Tá? Então, desconsiderem ali, ele pediu desculpas ali pela confusão que ele fez, mas é normal, porque ele perdeu o link da planilha, perdeu o WhatsApp dele, enfim. Então, a aula de vocês com o professor Youssef, de Sistema de Conteúdo, gerenciamento de conteúdo, vai ser na próxima sexta-feira, ok? Ele vai postar de novo no Cigar. E é isso, então, um recado aí, que eu estou aqui, eu estava ouvindo a conversa do Roberval, mas já estava mexendo ali nas conversas aqui paralelas para poder resolver esse probleminha aí. Mas fechou, pessoal. Então, vamos começar. Qual vai ser o cronograma da aula de hoje, tá? A gente vai apresentar para vocês o plano de ensino, né? Porque normalmente a gente apresenta nos primeiros encontros do plano de ensino, basicamente para vocês entenderem como é que funciona a disciplina, como que vocês serão avaliados nessa disciplina, qual vai ser a organização dela, né? E depois a gente já vai começar aí a gente vai explicar para vocês certinho como que a gente vai trabalhar com essa disciplina. Então, eu vou apresentar. Roberval, me passa a permissão de novo para apresentador, que aí eu vou apresentar para eles aqui o plano de ensino e depois se apresenta os slides. Foi, né? Foi. Acho que é mais fácil tu colocar os slides ali depois também, que daí fica mais fácil para mim falar, ver os slides e o pessoal, porque senão eu projeto só o slide e não vejo nada. Tá. Vocês estão vendo só a minha tela aqui? Então, né? Sim. Fechou. Então, pessoal, tudo isso depois vai estar no CIAA, tá? O plano de ensino. Vai estar também lá no Moodle. Sempre gosto de deixar lá tudo certinho para vocês não perderem nenhuma informação. Mas vamos ler aqui rapidinho, só para vocês entenderem quais são os conhecimentos, tudo que vocês vão aprender nessa disciplina, tá? Então, definição histórico de jogos para computador, história do computador e da indústria de jogos,
aplicações dos jogos no comércio, indústria e educação, conceitos básicos de game design, conceito e função do storyboard, conceitos básicos sobre composição de cenas utilizando sistemas de camadas, parallax scrolling, criação de animações 2D, preste atenção, animação 2D, tá? Nós vamos trabalhar com 3D, já teve alguns alunos que vieram me perguntar, mas não tem nem tempo, nem carga horária, porque a nossa disciplina só tem 60 horas, tá? Então vai ser uma introdução aí do desenvolvimento de jogos, por isso que a gente começa com 2D. Análise de mercado nacional e internacional, principais plataformas, público, demografia, enfim, tá? A gente vai conversando sobre todos esses conteúdos aí no decorrer de todas as aulas desse semestre. Então, as habilidades aí de vocês, né? Compreender o histórico da indústria de jogos e seu impacto financeiro mundial, desenvolver jogos 2D, utilizando os conceitos de game design, storyboard e composição de cenas, aplicar técnicas de desenvolvimento de jogos e sistemas para a internet. As atitudes, vocês já estão, né, bem sabendo bastante isso, questão de cordialidade, flexibilidade, respeito, assiduidade, pontualidade, quando a gente fizer esses encontros por webconferência, quando a gente fizer também os encontros para vocês fazerem as provas presenciais, né, vocês sabem que em atividades, em disciplinas EAD, a gente tem que ter as provas presenciais. Cooperação e participação das atividades individuais e coletivas, né, em todas as tarefas propostas, com organização, autonomia e iniciativa, isso é muito importante, questão de iniciativa, ainda mais em disciplinas EAD. Respeito à diversidade linguística, religiosa, étnica, sexual, enfim, no ambiente escolar e profissional, respeito ao meio ambiente e postura profissional. Vamos lá, a nossa disciplina, a gente dividiu ela em três partes, tá? Então, a primeira parte, nós vamos trabalhar com introdução ao desenvolvimento de jogos, onde a gente vai mostrar para vocês alguns conceitos, história dos jogos, isso tudo a gente já vai começar hoje. Vamos também trabalhar a Unity, que vai ser a nossa Game Engine, que a gente vai trabalhar, né, nessa disciplina, depois a gente vai explicar certinho para vocês. E depois a gente vai trabalhar a parte de game design, storyboard, usabilidade, documentação do jogo, tá? Que é o GDD. A gente já vai explicar por que a gente vai fazer nessa organização aqui, tá? Por causa que vai facilitar um pouco aí pra gente e vai dar mais vontade de vocês de fazer, desenvolver, enfim. Mas depois a gente já conversa sobre isso. Tá? Continuando aqui. Questão de metodologia, né? Todos os recursos didáticos vão estar lá no ambiente virtual que a gente vai utilizar, que é o Moodle. Vamos ter estudo dirigido, resolução de dúvidas, né? Por meio de fóruns, chats e outros meios de comunicação no ambiente virtual. Então, lá no Moodle já tem um canal lá para chat, para dúvidas de vocês, tá? E quando vocês tiverem dúvida, também tem os grupos ali de WhatsApp, que a gente pode conversar. E a participação de vocês por meio da entrega de atividades e resoluções de exercícios. Aqui é a parte que todo mundo fica ansioso para saber, né? Como que vocês serão avaliados. Então, nós vamos propor 2 atividades para vocês, tá? Isso faz parte do mesmo projeto que vocês vão desenvolver, o projeto do jogo de vocês. Nós dividimos em 2 partes e essas 2 partes serão realizadas presencialmente em sala. Vocês, na real, elas vão ser realizadas em si, né, durante todo o semestre, mas vai ter 2 encontros presenciais, onde a gente vai, onde vocês vão fazer as apresentações, a gente vai avaliar o que vocês fizeram de uma forma presencial. Então, a primeira nota de vocês, né, que é o projeto 1, vai ser o projeto do desenvolvimento do jogo. Tá? Essa nota vai valer 7, vai valer o peso 7, tá? Na nota de vocês, na nota final. E ali é onde vocês vão aplicar todos os conhecimentos que a gente vai mostrar para vocês sobre a Unity, sobre as funcionalidades da Unity, sobre a arquitetura que vocês vão desenvolver nos jogos, né? E a criação dos scripts, enfim. Tá? E a parte 2, o projeto 2, que vai ter peso 3, onde vocês vão fazer toda a documentação do jogo de vocês.
Então, a gente dividiu dessa forma e eu acho que vai ser bem interessante. É uma proposta que o Roberval também já trabalha dessa forma, ele já sabe o que funciona e eu acho que vai ser bem bacana para a gente trabalhar assim também. Os projetos, eles podem ser realizados em dupla, e é uma proposta que a gente recomenda que vocês façam até para vocês se ajudarem, né? Como é um conteúdo novo, vocês vão trabalhar numa linguagem que vocês ainda não têm, alguns, né, não têm conhecimento, podem ser que tenha alguma dificuldade, alguma coisa assim. A gente vai trabalhar com coisas simples da linguagem, mas pode ser que vocês encarem alguma dificuldade, assim, enfim. E então a gente recomenda que vocês façam em dupla. Beval, se quiser me interromper para alguma coisa, pode falar, tá? Só estou Não, eu passando aqui só, o plano de ensino. só vou pegar um pouquinho daquela questão da metodologia, que Ah, alguns tá. podem estranhar, é que a gente fez uma ordem inversa àquilo que a professora fala em sala de aula, né? Primeiro projeta, depois implementa, né? Mas se a gente começar com a parte de game design, storyboard, usabilidade, entra uma parte conceitual muito pesada ali, e o pessoal tá louco para botar a mão e acabar mexendo nas game engines e, né, e ver ela funcionando. Então a gente acaba, como a gente faz a proposta de um jogo que é bem interessante do ponto de vista da física, dos elementos, de aprender toda essa parte muito importante das game engines, e não é algo muito complexo, a gente acaba fazendo a prática do jogo primeiro e acaba desenvolvendo a documentação depois, né? A gente sabe que na prática isso ocorre ao contrário, né? Mas com o intuito de dar mais celeridade e deixar a disciplina mais atrativa, a gente acaba fazendo essa inversão dos conteúdos ali, né? Isso, exatamente. E aí a questão de aprovação, vocês já sabem também, 75%, não, é de 0 a 10, né, a nota. Das atividades, a média é 6, e, né, as notas serão dadas por meio desse cálculo aqui, tá? Recuperação, também estão previstas recuperações paralelas das atividades realizadas. E a bibliografia básica, vocês conseguem tanto na biblioteca, né, os livros físicos, quanto também lá na biblioteca virtual, ou então também na internet, vocês vão encontrar bastante coisa. Mas na biblioteca virtual vocês conseguem muitos livros sobre a Unity, sobre design de jogos, então tá bem bacana, já dei uma olhada essa semana para ver o que tinha. Então tem alguns materiais bacanas lá para vocês utilizarem, tá? Uma coisa que a gente está adicionando nessa oferta da disciplina aqui, como eu venho lecionando ela aqui em Tubarão, né, no campus Tubarão, e eles já têm algumas disciplinas de programação, eles trabalham com C++, muitas disciplinas de Java, né? Tem disciplinas de Java de 1 a 4 aqui. Óbvio, tem outras, né? Programação web, tem outras coisas que eles acabam trabalhando aqui. Eles têm uma carga de desenvolvimento muito alta, né? Se não estou enganado, eles têm até uma disciplina que eles trabalham com C Sharp. Então, isso já facilita para quando chega na disciplina, né? Então, para vocês não sentirem uma barreira grande nesse sentido, nós já pensamos e estamos desenvolvendo um material básico assim, sobre C Sharp, né? Que é o que a gente vai realmente utilizar na disciplina, né? Longe de nós queremos dar um curso de C Sharp aqui junto na disciplina, mas o básico para a gente poder fazer, a gente precisa montar um material de base para vocês, né? Uhum. A mesma coisa quando ela falou no jogo 2D ali, é porque assim, ó, se a gente for falar de desenvolvimento de jogos especificamente, existem cursos técnicos, cursos superiores com carga horária gigantescas, falando só sobre desenvolvimento de jogos, né? Então, é quase que impossível para a gente fazer isso numa disciplina de 60 horas, vocês saírem do zero e sair daqui experts em desenvolvimento de jogos, né? Mas como a gente também não queria e não quer trabalhar só conceitos e algumas pinceladas na ferramenta, a gente acaba trabalhando em cima de projetos, né? Então a gente coloca o projeto de um jogo e aí projeta
todo o conhecimento que a gente vai adquirir da ferramenta em cima desse projeto de jogo. Então, é uma correlação bem legal com a prática, né? Aqui, nas ofertas que a gente teve, o pessoal gostou bastante, e a partir dessa disciplina vieram muitos TCCs, desenvolvimento de jogos aqui, né? E eles usam muito essa disciplina como ponto de partida. E aí, alguns jogos saem em 3D, a maioria deles sai em 3D, né? Mas eles acabam precisando do que eles entendem, né? O que eles veem aqui na disciplina, que a gente vê muita questão de aplicação de programação orientada a objeto nesse jogo, faz ele 100% focado em orientação a objeto, trabalha com modelos arquiteturais, né? Existem diversos modelos arquiteturais hoje, né? A gente vai acabar trabalhando, a gente já conversou sobre isso, né, Thaís? Num modelo arquitetural que é bem comum, bem conhecido, que ele faz a divisão do jogo em camadas, né, com responsabilidades específicas para cada camada. Para quem trabalha com desenvolvimento web, é um modelo tradicional aí, que é o MVC, né? Então, a gente vai acabar desenvolvendo um jogo com orientação a objeto, no modelo arquitetural. Então, acho que vocês vão gostar, vai ser bastante produtivo. Eles vão conseguir aplicar também vários conhecimentos que eles já tiveram nas outras disciplinas, né? Então, enfim, isso é fundamental. Então, Bevão, acho que eu vou projetar aqui, então, o primeiro slide e a gente começa. Deixa eu projetar de novo aqui. Estão vendo minha tela, né? Então, pessoal, hoje, tá? E para essa semana, como que a gente vai fazer? A gente vai dar uma introdução ali sobre design de jogos, sobre alguma história dos jogos, enfim. E depois a gente já vai partir para a instalação da Unity. Nós temos ali todo um documento para ajudar vocês na instalação, tá? E a gente depois vai deixar uma atividade, né, para essa próxima semana. E aí depois a gente vai conversar um pouquinho mais como a gente vai desenvolver as próximas aulas, tá? Até um colega ali já perguntou, um aluno já perguntou, com que frequência que a gente vai fazer esses encontros. Então, ali no final a gente já conversa sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. O Beval, quer começar? Eu começo? Vamos lá? Bom, então, gente, a gente vai fazer um breve histórico sobre o desenvolvimento de jogos, né? Então, eles surgiram aí por volta da década de 50, né? Ainda quando os computadores ainda estavam dando os primeiros passos. Então, nessa época aí, nós ainda trabalhávamos computadores com setagens mecânicas, né? Então, foi o princípio aí. Pode passar aí, Thay. E aí a gente divide a história dos games aí em 4 gerações, né? Uhum. E aí trouxemos alguns exemplos e algumas falas sobre cada uma delas, né? Então, aí a história do primeiro projeto de videogame, né? Tennis for Two. Então, era um computador analógico aí, né? E um osciloscópio. Eu não sei se vocês já viram aí um osciloscópio aí. Não sei se vocês têm no campus aí, né? Deve ter, tá? Alguma coisa do osciloscópio aí. Eu acho que não, Beval, nunca vi. Aqui a gente tem eletrotécnica, né? Uhum. Não, aqui acho que não tem. Era um jogo assim bem arcaico, né? Os osciloscópios são equipamentos que eles usam para medir tensão, mais a questão das ondas voltadas aí à parte de equipamentos elétricos, né? Eletrônicos, desculpa. E ele fazia a movimentação aí da esquerda para a direita, e assim vai, né? Já tinha alguma coisa de influência de gravidade, então era como se fosse um tênis aí a partir de uma perspectiva lateral da quadra, né? A gente tem até um videozinho aí, se a Thay puder carregar pra gente. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu não sei se Eu acho que ele entrou em outra. Pera, ele entrou em outra aba. Deixa eu. Estou conseguindo ver o YouTube, né? Mudei a aba aqui. Olha que coisa maravilhosa, gente. O osciloscópio é um equipamento, aí tá uma tela redonda, né? O osciloscópio vem com um monitor quadrado, vai ser bem arcaico, um potenciômetro, um botão ali.
ele ficava controlando a bolinha de um lado para o outro e ela também incidia sobre ela as questões de gravidade, né? Bem básico. Eu tive contato com um equipamento de jogo assim muito parecido com isso, mas já na minha infância, assim, sei lá, tinha uns 8 anos, que não sei se o Thay chegou a conhecer esse equipamento, telejogo. Não, não é da minha época, mas eu acho que tem aqui no slide. O telejogo, ele era um equipamento assim, de madeira, né? Com 2 potenciômetros, e ele tinha um joguinho tipo um campo de futebol, assim, aí você mexia os 2 palitinhos para cima e para baixo, tinha que fazer a bola. Tipo aquele joguinho que tem nessas empresas que tem no shopping, assim, que tem equipamento de jogo para criança, uns que tem um disco e você fica batendo para entrar no buraquinho. Ah, sim, aquela mesa de ar lá? Isso mesmo. Era um Ah, jogo assim. E aí eram 2 potenciômetros e você controlava, ele era ligado na TV, né? Preto e branco, na época, assim. E acho que foi um dos primeiros, assim, videogames que eu me lembro, assim, foi década de 80, assim, né? Porque eram equipamentos, teoricamente, assim, mais caros ainda, né? Pra época. não, foi evoluindo assim de uma forma, meu Deus, surpreendente. Em Aham. pouquíssimo tempo, né? Ó, a Então, gente já tem, pessoal, pode falar, a gente já Roberto, tem, desculpa. não, a gente já tem algo do MIT aí, né? Pode falar um pouco dele? É isso. A gente já tem lá na década de 60, daí é onde já teve ali um joguinho de nave, né? E basicamente começou ali a ter uma criação maior nessa parte dos jogos, já com um pouco mais evoluído, né? Podemos dizer assim, o cenário, enfim, mas ainda bem primitivo, né? Isso, imagina, na década de 60. E aí depois isso foi evoluindo, né? Então, por exemplo, a gente teve aqui o Odyssey, que eu acho que era esse daí, não era, Roberval? Não, mas eu também mexi nesse daí. Ah, Só que esse Odyssey que a gente tem no vídeo aí é um de 71, né? aham, Eu tive contato com o Odyssey aí na década de 80. Eu tinha um amigo que tinha uma condição financeira um pouquinho melhor, vamos dizer assim, aham, né? E aí tinha o Odyssey, né? São os primeiros videogames com cartucho, já era com fita que você colocava, né? Esse aqui já é é esse um, daí. é um modelo de 71. O outro o que eu peguei, ele já tinha teclado. Ah, já tinha Foi o teclado, acho primeiro que esse videogame que eu aqui. vi que tinha Não. teclado daí. Daí você conseguia, por Aham. exemplo, botar o nome do usuário digitando ali, tinha umas coisas que você conseguia Sim, fazer assim. sim. Ele era caríssimo na época, assim, os cartuchos, né, as fitas que a gente colocava eram bem caros, assim, mas já tinha os jogos bem legais, já tinha uma interação com o usuário mais interessante, assim, né? Uhum. Imagina, Mas você ainda conseguia colocar ele na televisão, né? Plugar na na TV, televisão. todos eles eram na TV. E outra, né? E nele tu já conseguia programar. Não O outro sabia. era legal porque ele tinha tipo um editorzinho de texto, como ele tinha teclado, tinha coisas que Uhum. você conseguia meio que setar, fazer algumas coisinhas, ele aceitava alguma coisinha de programação, ele era quase que uma mescla de um videogame com, assim, com um princípio de um computador pessoal, assim, né? Aham, aham. Nossa. Então, essa primeira versão dele foi em 71, depois teve as evoluções, né? Então foi essa evolução aí que o Roberval pegou. E o Rodrigo, o Roberval também falou que a prima dele, né, que também tinha a família lá, tinha uma condição financeira melhor, e ela também tinha. Aí ele falou que quando ia para lá também brincava com o Odyssey. Não, era bem legal, esse era o videogame dos ricos na época, assim. E aí, pessoal, esse mesmo, cadê? Aqui, ó, esse mesmo criador aqui, né? Porque esse Odyssey foram dois engenheiros, se não me engano, que eles criaram, o Ralph e o Nolan. E aí o Nolan foi o que fundou a empresa Atari, tá? E ele desenvolveu esse primeiro videogame aí, o Pong, e, e aonde começou, aí, enfim, aconteceram alguns problemas aí, por causa que tinha a patente, enfim. E aí depois, onde teve toda a evolução aí do Atari, que aí ele, como teve esses problemas aí com a patente, ele Ô, Thay, volta lançou. lá embaixo Oi, só pra gente conversar a respeito do negócio ali. pode, fala.
Esse totem que tem aí, ó, não sei se esse pessoal chegou a pegar, mas isso aí é da tua época, isso aí não vai dizer que tu não viu. Não, eu vi, brinquei bastante. Os fliperamas, lembra dos fliperamas? Sim, sim. Eu lembro que eu sou de Criciúma, né? E aqui em Criciúma tinha, no centro da cidade, tinha uma loja que era assim, tipo, no subsolo, Aham. aí tinha um monte de fliperama. E aí, pô, era gurizão, o pai disse, ó, cara, tu não entra nessa loja aí, tinha uns caras mal encarados, disse, rapaz, aí os caras fazem salame das crianças quando entra aí. Daí foi uma coisa que eu nunca joguei fliperama na minha infância, porque eu tinha medo. Ó, o pai dizia que se entrava ali, tinha os caras que transformavam as crianças em salame. E aí depois, quando eu fiquei maior, assim, tinha uns amigos que tinham... Hoje tem muita gente aqui que tem, assim, faz salas de jogos em casa, né? Tem uns amigos aí que tem fliperama em casa, né? Esse tipo de Aham. coisa. Eu lembro que na minha cidade tinha do lado, porque eu morava, eu sou de Angra dos Reis, né, no Rio de Janeiro, e eu lembro que Aí do é lado do chique, né? cinema, do lado do cinema tinha uma sala de, tinha um fliperama. E aí a gente, enfim, era, né, não ia muito, porque também era caro, enfim, mas eu lembro das máquinas, assim, era aquela vontade, assim, de ir lá jogar, mas não tínhamos as condições. E aí, pessoal, a partir disso, a gente entra nessa segunda geração. O que caracteriza essa segunda geração aí dos videogames? Os videogames domésticos, os videogames que o valor, né, Roberval, Bem acessível já dele. começou a ficar bem mais acessível isso. Então, é bem aquela mudança, quando também aconteceu com os computadores. Os computadores eram basicamente, né, para as universidades, enfim, e depois começou a ser para uso pessoal, né, que teve aquela revolução. Então, nos videogames também aconteceu isso. Tá? Então, saiu ali daqueles valores bem absurdos, enfim, que era, né, ainda não era acessível para as pessoas, e começou a ser a partir lá de 77, onde o Nolan, né, que tinha criado a empresa Atari, ele lançou ali o Atari 2600. E uma questão interessante desse Atari aí é porque daí, assim, isso se popularizou, tinha nas lojas aí. Não, eu não tô ganhando comissão da Magazine Luiza nem das Casas Bahia, mas já começou a aparecer nessas lojas assim. E aí, nessa mesma época, tá, não sei se tu vai recordar disso, tinha uma empresa que tinha um videogame também no mesmo padrão do Atari, só que era o genérico, que era o Dactar, Eu né? lembro que uma vez eu tinha um genérico, mas eu não lembro o nome. Eu tenho, sei lá, em casa, eu tenho que procurar lá na manhã, eu tenho esse console aí. Porque daí o Atari era um pouquinho mais caro, né? O Atari era bem tradicional, esse controlezinho aí, que era só um pinguelinho ali, o botãozinho Uhum, vermelho, né? uhum, Daí o Dactar era os cartuchos, né? Se você notar ali no meio dele ali, ó, tem um espaço, aí você botava tipo umas fitas, uns cartuchos dos jogos ali, né? Isso. E aí o Dactar era, bem dizer, igual esse daí, só que o controle era tipo um manche de avião, assim, ele tinha um botão, era um, assim, tinha um botão em cima, um botão no meio, tinha umas funcionalidades a mais, assim, né? E ele era um pouquinho mais barato daí. E as fitas que rodavam no Atari rodavam nele também, né? Eu devo ter isso aí lá na casa da mãe ainda. Não sei se tem as fitas ainda, mas eu acho que eu tenho no console ainda. Vou ver se eu acho um dia pra gente ligar esse bicho aí. Pois é, dá uma limpadinha e vê se funciona, né? É, pode ser que não tenha mais na fonte, mas o pessoal da Eletro dá um jeito. E aí, pessoal, os jogos já estavam sendo coloridos, né? Antes era tudo preto e branco, então já tinha aí os cartuchos, e começou então uma evolução aí que foi crescendo aí cada vez mais. E aí até a gente colocou aqui um exemplo, né? Que foi o lançamento aí do Atari nossa, foi uma revolução bem grande aí na época. E os jogos, enfim, né? Foram, foram bem difundidos aí. Só que teve um grande fracasso, que foi o jogo do ET. Não sei se vocês lembram do filme do ET. E aí eles lançaram o jogo, só que o pessoal estava esperando um gráfico um pouco melhor, né? E o gráfico era esse daí, ó. E aí foi um grande fracasso, eles tiveram que tirar os cartuchos do mercado, enfim, porque
não foi bem aceito, né? O ETzinho ali Os bem jogos feinho. Tinha os jogos que tinham uma aparência um pouquinho melhor, mas nada de fora do comum, né? A Sim, resolução, é isso que tem aí, ó. Tinha uma gama de jogos bem grande, né? Tinha, sei lá, eu sim. acho que a Atari tinha aí na faixa de uns 40 jogos, 50 jogos disponíveis, então era bastante coisa assim para época que você podia. Teve uma época até que eles desenvolveram uns cartuchos, não sei se tu vai lembrar, se tinha uns cartuchos que tinha 3 jogos no mesmo cartucho, você tinha como selecionar diferentes ali, né? Ah, não lembro. É. Não lembro, Roberval. E aí aqui a gente colocou, né? Colocou algumas histórias aí, enfim, né? Consumiu aí 20 milhões aí de dólares Para fazer o jogo, né, para cara? fazer o jogo. Foi em 83. Eles enterraram isso daí, né? Os caras falam que enterraram isso aí no deserto, eu acho, em algum lugar. Isso, no deserto do Novo México, nos Estados Unidos. Ah, tá, tem uma fala falando Aham, sobre. porque ficou super É, encalhado nas lojas, né? Que vergonha. Mas enfim, né? Faz parte. E aí, a partir disso, aí, pessoal, tiveram algumas outras evoluções, né? De algumas outras gerações dos videogames, do próprio Atari, enfim. Mas a gente está focando aqui em alguns mais famosos, alguns pontos mais importantes, para a gente também não ficar muito tempo aí falando sobre isso, tá? Mas só para vocês entenderem, assim, o geral do que aconteceu. E aí nós vamos, então, para a terceira geração dos videogames. Opa, pulei aqui. Terceira geração dos videogames, e que aí a gente entra com a família da Nintendo, tá? Então, a Nintendo, né, que é uma empresa japonesa, em 83 lançou então os primeiros videogames da terceira geração, né? A gente colocou ali aparelhos com melhor resolução gráfica, mais cores, qualidade, né, uma melhor qualidade do som aí. E aí começou então a guerra aí, né, dos videogames. Depois apareceram outras empresas, né, mais para frente, vamos falar sobre elas. Mas primeiro então apareceu a Nintendo aí para dar uma concorrida com a Atari, tá? ô, O Thay, prim... Ah, pode falar. só contribuindo com esse slide aí, essa mesma evolução que aconteceu nos videogames, a gente via na questão dos processadores dos computadores nessa época, né? E no Brasil a gente tinha uma característica que a gente tinha uma reserva de mercado. Então, as coisas eram lançadas fora, elas demoravam aí no mínimo 3 anos para chegar aqui no Brasil, né? Para você ter uma noção, em 83 já estava chegando o Nintendo aí. Então, por volta de 86, 87, a gente estava tendo acesso a Atari, a Dacta, esses equipamentos que eram de uma geração anterior ainda, né? Uhum. Isso vai acontecer com os computadores depois. Ali no início dos anos 90, a gente tinha computadores de 8 bits rodando aqui. E tu vê que nessa época já tinha processador rodando com 8 bits, lá por volta de 83. Eu já tinha computador pessoal rodando com essa arquitetura, né? Isso, exatamente. Então, a situação, enfim, era. Tudo chegava aqui um pouco depois. Enfim, aqui é a questão de nome, né, sobre os videogames. Daí começou também uma outra empresa, não sei se vocês lembram da Sega, né, que também é japonesa. Então aí nós já temos três empresas concorrendo. A Sega lançou o SG-1000, né, que você viu ali o desenvolvimento ali para o Master System, que é bem famoso, lançado em 87. Já Então a tem gente aquela já. resolução ali, né? 256 por 192. Aí, E 16 cores simultâneas. é o arco-íris. E aí já tem toda a questão de, enfim, diferenciação aí dos gráficos também, diferenciação do próprio equipamento, né? A gente até colocou ali, o design era diferenciado, já tinha formas mais angulosas, o gabinete um pouco mais fino. Então a gente vai ver essas características aí melhorando aí cada vez mais durante o passar dos anos. Opa, tá pulando rápido. Então a gente já tem aí de 16 bits, né? Aqui, lembrando que o da Nintendo era de 8 bits, então a Sega já lança um de 16 bits. Olha o controle bonitão.
É uma característica interessante quando a gente fala dessa questão de bits, para o pessoal ter noção do que é que o barramento desses equipamentos, né, as trilhas que ligam os componentes que compõem o equipamento, eles trabalhavam com troca de dados de 8 bits, né? Aí com 16, então você já tem uma largura de banda no barramento local já duplicado, né? Então capacidade de processamento vai ser muito maior, capacidade de troca de informações entre processador e memória. Isso é uma Exatamente. evolução gigantesca, né? Então, lembra assim, no de 8 bits, no 16 bits, ele consegue receber o dobro de informações para poder processar. Tá? Então, basicamente isso. E, enfim, todo barramento, que nem o Roberval falou, que liga a memória, liga processador, então acaba sendo mais rápido. Aí nós temos aí, né, em 88 Mega Drive, aí o processador já é um Motorola, que também era utilizado nos computadores da Apple, também era utilizado no Atari, tá? Então, com 16 bits, né? E aí depois foram lançados alguns acessórios, então, por exemplo, leitor de CD e os processadores ali com arquitetura RISC, tá? Que também já davam uma performance maior para o equipamento. Então, assim, a gente vai vendo que as empresas, assim como os computadores, né, que tiveram toda aquela rixa ali da evolução ali, né, os videogames também aconteceram isso. Então, Se cada você vez mais. pegar, se Pode você falar. pegar a história da arquitetura de computadores também, algumas pessoas argumentam que os computadores da Apple, na época, eram muito caros, porque eles trabalhavam com os processadores da Motorola, né? Os processadores que tinham um desempenho assim superior aos processadores de mercado da época, né? Então, se você pegar os Apple da época aí, o G1, G3, G5, aqueles, né? Lembra que era tudo com, não sei se tu lembra que era tudo com G, o nome dos computadores deles. Uhum, Eles tinham assim um valor de mercado altíssimo, né? E uma outra uhum. coisa que tem na tua fala ali, que são os CD-ROMs, é uma coisa bastante interessante, porque já nessa época aqui, ó, 88, os computadores pessoais eles começaram a surgir no mundo também, né? Então, nada comparado com o que a gente tem hoje, mas tinha os computadores que eram. Tinha uma marca bem famosa que era CP, tinha CP200, CP400, CP500, eram computadores que você ligava na TV, né? E eles, nessa época, não tinham drive de CD, né? Então, como é que era feito a gravação de dados? Eles não tinham memória permanente. Então, você tinha um computador pessoal e ia fazer um joguinho, por exemplo, do Pac-Man. Então, ele vinha com manual, com um monte de joguinhos, um monte de coisa assim. Então, você tinha que digitar toda a codificação de um jogo, às vezes demorava um dia inteiro digitando coisas ali, um jogo bem básico. E aí, ó, beleza, agora tá rodando, você executa. Se você desligasse o computador, perdia aquilo ali. Você tinha que no outro dia digitar tudo de novo. Então aí foi que eles começaram a criar acessórios, só que não tinha CD para computador naquela época, né? Tinha, sabe, fita cassete, não sei se alguém chegou a ver fita cassete que tocava em aparelho de som de carro, assim. Tinha uma unidade de armazenamento dos computadores que era um toca-fita, e daí tinha uma fita cassete ligada com um cabo flat, esses cabos que ligam o HD ao computador, e você ligava numa porta do computador. Então ele gravava na fita ali a questão dos sons, igual era quando você pegava a conexão de escada lá e fazia barulhinho. Ele fazia a gravação de dados do que você tinha ali no computador nessa fita cassete. Depois você conseguia trazer de volta. Era um trambolhão, né? Aí nos videogames já tinha uma evolução, já estava começando a surgir os CD-ROMs, né? Era uma outra característica. Então eles iam evoluindo meio que paralelamente, né, Roberval? Bastante. E Aí aí tem você já. metade de CD anexado embaixo do videogame ali, tá vendo? Aham. Loucura. Opa, aqui. É o Sega Genesis. Esse eu não cheguei a ver fisicamente esse bicho aí. Não, esse aqui eu também não. E aí depois foi lançado aí, enfim, a concorrência, né, entre as empresas. A Nintendo lançou o Super Nintendo. Nossa, isso daí era o meu sonho de ter. Isso era legal. Isso daí eu acabei não tendo.
Mas a minha prima tinha, então eu jogava nele. Jogava Super Mario. Então começaram a vir esses mais elaborados, depois o preço deles voltou a subir, né? Começou a não ficar tão acessível como era o Atari, aqueles videogames ali, né? Nossa, esse daqui era caro na época, eu lembro. Então aí, pessoal, já tinha um processador diferente, já tinha. Ele estava concorrendo com o Mega Drive. Questão de qualidade gráfica, sonora, enfim, tudo já era mais evoluído, né, do que o concorrente. Vocês podem ver que já tinha aí uma evolução também nos chips de vídeo, tá? Então, a gente já vê também que as placas, enfim, relacionadas a vídeo também, com certeza já estava evoluindo junto, né? Não tem como ter uma evolução gráfica ali sem ter evolução também das placas. E aí a gente passa para a quarta geração, que é provável, né? É provável que são os videogames que aí que vocês já estão acostumados, já viram, enfim. Esse aqui provavelmente dos primórdios lá do PlayStation. Daí entra a Sony. A Sony Esse é o entra em 1 ou o 90. 2? Hã? Esse é o 1 ou o 2? 1, né? Esse aqui é um? É. Entra Então, 2000, né? não, o que aconteceu foi que eles lançaram o PlayStation. Quando chegou no Brasil, eu acho que eles mudaram. Acho que já estava numa versão mais atualizada do que quando foi lançado. Eu acho que é uma dos primeiros que chega com o jogo em CD-ROM mesmo, né? Uhum, uhum. Sem precisar ficar adaptando, né? Olha só, isso foi Porque tu lançado em tinha que comprar um 94, né? módulo. Uhum, Em 94 eu entrei na universidade. uhum, E aí a gente teve contato com algumas coisas que não tinha. Os caras falaram assim, vai ter um... Aqui como é que chama? No laboratório da universidade, tem um laboratório que tem uma rede que dá para conversar com gente do mundo inteiro. Vocês estão loucos falando isso aí, vocês estão de brincadeira. É verdade, cara, um negócio que eles chamam de internet aí. 94 surgiu para nós aqui no Brasil, no Sul, aqui, o acesso à internet, óbvio, mais nas universidades, né? uhum. Em 95, daí eu comprei um computador pessoal. Olha só, já tava ficando chique. Era o preço de comprar um carro, tá? Era muito caro. Daí eu comprei e aí eu já comprei com um CD, porque na época já estava começando a assim popularizar os CDs, né? Ele vinha com Uhum. CD-W, que daí começaram os piratas de verdade, porque daí começou todo mundo fazer cópia de CD de dados, CD de música, essas coisas assim. Sim, Vieram não, mais ou menos. Isso tudo começou nessa época aí, 94, 95, 96, foi aí que começou a se popularizar os drivers de gravação de CD e depois DVD, né? não, o primeiro computador que eu tive não tinha drive de CD, só tinha um disquete. E aí eu lembro que para instalar os programas vinha 4, 5 disquetes, aí tu tinha que ficar trocando, enfim. Os programas todos vinham em vários disquetes. Aí depois, aí a gente conseguiu comprar um drive de CD. Daí a gente pegava, tirava ali a portinha do gabinete, né, colocava, enfim. Eu vou E aí a trazer um gente já negócio para te tinha. mostrar. Espera 10 segundinhos, espera aí. Tá. Deixa eu ver aqui se alguém colocou alguma mensagem que eu não estou vendo mais o. Não estou vendo mais a conferência. Peraí, deixa eu voltar aqui. Estou falando que tinha um PlayStation, tem um amigo que construiu em casa. Mas ela teve um PlayStation. Como que é? Polystation? Saudades do Play 2. Um Quero jogo ver se pedrada do você Power lembra disso Rangers. aqui, cara. Só Isso viva a aqui, isso pirataria. aqui, isso aqui tem um preço histórico, hein? Como é que é? Ah, o disquetão? Esse é de quantas polegadas? Esse aqui é de. Vou mostrar que é uma marca bem famosa na época. Esse aqui eu acho que é de 7 polegadas. Deixa eu ver quantos que é isso daqui. Pô, eu tinha uns. É 5 e um quarto, lembra? Ah, 5 1/4. Então, todo mundo fala já em disquete, se ouve falar, os caras chamavam de disco flexível. Mas por que chama de disco flexível? Porque você deve ter pego um, quem viu o disquete era um pouquinho menor, ele era desse tamanho assim, mais ou menos, ó. Aquele Não era pequenininho, duro. né? E esse aqui é um dos primeiros, então ele era disco flexível por causa disso aqui, ó, ele era maleável, ó.
Então você abria o drive, enfiava esse negócio lá dentro, e aí ele tinha ali, ó, vê que fica aparente onde ele faz a gravação de dados. Aqui era de leitura, né? E aqui, não, aqui era posicionamento da cabeça e ali ele fazia leitura e gravação. Ó. A leitura ali é. Uhum. E essa aqui era uma das melhores marcas que tinha, né? Verbatim, assim. Daí tinha discos de uma densidade só, ele gravava só de um lado do disco. Esse aqui já era mais caro, é de dupla densidade, gravava dos dois lados do disco. Fizeram gente rica. Já era. E aí, assim, ó, uma coisa que eu tento fazer a correlação com aquilo que acontece com os computadores, né? Os sistemas operacionais na época, eles não eram igual a gente tem o Windows hoje, que vem um CD, tu bota ali, ele vai estar passo, 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 não. Por exemplo, você instalava o DOS, né? Era o sistema operacional em disco que tinha, não era um modo gráfico. Então, para ele poder entender o teu monitor vinha com um disquete. Eu tenho um disquete de monitor aqui, ó. Tu tem? Tem. Aí você tinha que instalar o monitor, porque ele ficava só com funções básicas para ele funcionar. Então, tudo vinha com disquete de instalação. O teclado, não tinha mouse ainda, né? Mas o teclado, o monitor, tudo que você tinha que fazer isso. Daí, quando veio as primeiras versões de sistema operacional gráfico, lá em 96, que é quando foi lançado o Windows 95, né? Uhum. Ele nem era um sistema operacional, ele era uma plataforma gráfica, você precisava ter o DOS instalado na máquina e instalava ele em cima, né? Então, quando você entrava, ficava a tela preta lá, pronto, de comandos, digitava o Win, ele entrava no Windows. Então, para ele poder entender as coisas, você tinha que ter os disquetes de configuração do teclado, do monitor, então tudo que era equipamento que você comprava, vinha um disquete de driver para você poder instalar, né? Hoje estão tudo acostumados com plug and play, Roberval. Plug and play. Tu vê que assim, a primeira versão que eu instalei do Windows numa máquina, eu comecei a trabalhar em 92, né, fevereiro de 92, e em 93, na empresa que eu trabalhava, eles compraram um computador de 16 bits, daí monitor monocromático ainda, né? E daí veio mouse e tudo. Não, esse era monitor colorido, desculpa. E aí veio, assim, ó, cara, veio um negócio novo para você instalar aí, um sistema operacional gráfico, o Windows 3.1. Só para ter a noção, nós levamos o dia inteiro para instalar. Ele veio 18 disquetes. O Windows era 18 disquetes para instalar, e você ficava tirando. Daí ele disse assim, agora eu vou instalar o monitor, coloca o disquete do monitor, daí você ficava o dia inteiro ali, ó. Mas, cara, mas foi bem legal. Assim, isso foi lá em 93, cara. Muito tempo atrás, né? Não, já, meu Deus do céu. Pô, tá evoluindo muito rápido. Evoluiu muito rápido, né? Para gente ter uma noção de capacidade de armazenamento, esse cara aqui, ó, ele trabalhava com 712K de armazenamento. 712K. Depois, quando vieram os disquetes menores, aqueles lá, era 1.44, né? Isso, 1.44, né? 1.44. Se você pegar esses daqui, que é de single density, lá, de densidade simples, eles eram de 356, né? Que gravava só de um lado. É. E aí depois, quando veio o CD, a gente já começou a passar, né? Para ter uma noção, os primeiros computadores que a gente trabalhou lá na década de 90, um CD hoje tem uma capacidade um CD muito maior do que os HDs da época. Né? O HD da máquina que eu trabalhava em 92 tinha 20 mega. 20 mega hoje, meu Deus. O que tu faz com Opa, 20 mega hoje? taca ali pau aí. Tá, deixa eu voltar aqui. Pronto, voltei. E aí, pessoal, a gente vai ver agora uma evolução dos PlayStation, né, da Sony. Aí já começou a lançar o PlayStation 2, aí o PlayStation 2 já teve aí evolução na versão Slim, e aí já teve a questão que já não era mais só o CD, também já lia DVD. E ele já E tinha os em cards ali, 2000... né? Oi? Esse já tem os cards ali, ó, embaixo do controle para armazenar dados do jogo ali, ó. Sim, 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 é verdade, é verdade. Aí nós temos aí o PlayStation 3, em 2006. Então Essa semana a também... gente conversou um pouco sobre isso daqui. Por que teve 3 versões desse negócio aqui sendo lançadas? Tem um mais grandãozão, esse de cima aí, né? Uhum. Aí depois Depois teve os teve, Slim, né? mas é porque eles, na época, esse primeiro de cima ali, ele teve um bug assim, muito forte. Ele aquecia bastante
e ele tinha uns problemas de travamento. Daí, aquela versão que saiu Slim não é só uma questão estética, né? Eles mexeram em poder de processamento, memória e melhoraram bastante a questão do resfriamento do equipamento. Ah, sim. Eles ficaram, ó, foi de 2006 até 2012, para encontrar uma versão, né, que resolvesse esses problemas aí. E aí a gente entra aí com outro concorrente, agora a Microsoft, entra com o Xbox. E aí nós já temos aí um processador Pentium 3, ó, evolução aí do Pentium 3. Nossa, hoje na aula, tô dando uma aula lá para o ensino médio de manutenção e configuração. Hoje não, ontem, desculpa. E aí a gente estava abrindo lá as placas-mãe, estava tudo com Pentium 4. Então, 2001 aí lançou o Pentium, lançou o Xbox, que já veio para concorrer, então já tinha aí um Pentium 3 rodando, ó, 763 MHz, já vinha com uma placa de vídeo aí, GeForce, 64 MB de RAM, disco rígido de 10 GB. Então, antes a gente estava com CDs, depois DVD, agora a gente já tem aí um disco rígido de 10 GB para poder rodar aí o sistema operacional, rodar os jogos, enfim. Sabe que essa questão de evolução das velocidades de processamento que acontece nos videogames, ela é semelhante ao que acontece nos computadores, né? Então, se você pegar, assim, historicamente, a evolução dessas arquiteturas, por exemplo, em 93, 92, trabalhava com um computador de 8 bits, né? Desculpa, de 8 MHz, e em 94 a empresa comprou um computador que era assim, que era bem mais rápido, era um computador que trabalhava aí com 16 MHz, né? Então, o que acontece? Se você comparar em percentual, você de um ano para o outro, você pegou uma capacidade de processamento, você duplicou. E aí era uma guerra dos processadores e das empresas que fabricavam processadores, porque esse primeiro computador, que assim, historicamente é muito famoso, é o XT, que é conhecido, né? Ele tinha um processador 8086 rodando dentro dele, e aí depois nas outras versões para frente eles começaram a botar número. Então, o computador que era o 286, daí ele tinha um processador 80286, que trabalhava aí com 20 MHz. Depois, no ano seguinte, eles lançaram o 386, que trabalhava com processador 80386, né? E aí ele já era de 33 MHz. E aí algumas pessoas me perguntam assim, tá, por que naquela época se duplicava, né? Por exemplo, do 386 para o 486, ele foi para 66 MHz. Por que você conseguia duplicar a capacidade de processamento e hoje a gente não consegue mais fazer isso? Porque velocidade de processamento, ela está diretamente ligada à velocidade do clock, né? O clock que esses processadores geram. Então, você pega em um determinado segundo a quantidade de pulsos elétricos que esse processador consegue trabalhar. Então, com o passar do tempo, esses pulsos começaram a ficar tão pertinho que hoje a gente tem um computador aí, sei lá, de 3.4 GHz, né? Então, os pulsos já estão muito perto. Se você aproximar mais, eles já ficam um sinal contínuo, né? Então, você não nota um processador hoje que vai pegar um processador de 3.4 e o ano que vem eles vão lançar um de 6.8. Isso não acontece mais, né? Chegou no limite físico dessa geração, né? E aí algumas coisas vieram junto com essa questão de evolução de capacidade de processamento. Se você tem mais pulsos elétricos gerados naquele intervalo de um segundo, você tem uma questão de alimentação, né, de energia chegando dentro desse processador muito maior. Se você tem maior fluxo de energia ali dentro, você tem problema de aquecimento, né? Então foi um problema que eles encontraram. Se eles evoluíam muito o processador, aumentava a capacidade de processamento, os equipamentos para fazer arrefecimento, cooler, esse tipo de coisa, eles tinham que evoluir, né, na mesma proporção. Então, acontecia muito de queimar processador por problema de superaquecimento, tudo, né? A indústria de criação de processadores, né, de arquitetura, de equipamentos como um todo, chegou em determinado momento que eles tiveram que inventar algo para superar essa limitação física do clock dos processadores, que foi
quando eles começaram a lançar os processadores multinucleados, né? Dual Core, Core 2 Duo, né? Depois essas outras, os Is aí que surgiram, i3, i5, i7, i9, que são processadores que, num processador só, você tem vários núcleos, né? Então, tem quad-core, octa-core, né? Que tem 8 núcleos dentro do processador. Às vezes tem 4 núcleos físicos e 4 núcleos virtuais. Então, ele consegue dividir o processamento para ficar simultâneo. E aí, eles conseguem passar essa limitação física do clock de processamento, né? Sim, nossa, isso é bem importante. E eu estava até vendo uma reportagem esses dias sobre isso, Roberval. E aí eles estavam falando que a Intel, eles estavam desenvolvendo um processador, enfim, isso já tem o quê? Uns 2 anos, eu acho. Eles estavam desenvolvendo um processador enfim, com processamento muito alto, né? De gigahertz, assim, só que realmente não estavam encontrando a forma de resfriar uma forma mais eficiente, né? E só que eles têm a mesma coisa, que eles têm que diminuir ainda o tamanho dos processadores. Então é uma coisa que, tipo, eu tenho que aumentar a capacidade, só que eu tenho que diminuir o tamanho. Então eles estavam tentando fazer uma outra forma lá de aumentar a capacidade de processamento, só que realmente o que fica mais viável é aumentar o núcleo dos processadores. Eu vi que eles estão tentando construir um processador com outro material que não o silício. Porque daí ele tem uma ligação direta com a questão da temperatura, né? Ele tem feito alguns testes aí. Então, sim, eu já li sobre isso há uns 2, 3 anos. Não se transformou em produto, não chegou no mercado ainda. Pois é, não chegou ainda, né? Mas eles têm feito testes, né? De materiais diferentes para construir processadores mais eficientes, assim, né? E até pela questão também da matéria-prima e tudo, né? E aí, pessoal, já quase finalizando aí a nossa breve história aí dos videogames, né? Então a gente tem aí algumas evoluções aí do Xbox. Então a gente já tem aí o Kinect, né, que é o sensor aí de movimento. Sabe Daí que eu depois, sou fera desse negócio aí, né? como é que é? Sabe que eu sou fera desse negócio do Kinect aí, você lembra? O Roberval já ganhou competição lá em Lages. Eu não vou nem falar qual é o jogo. Deixa quieto. Deixa quieto. E aí. Não, mas não foi no Xbox, né, o Roberval? Foi no Wii, né? Foi no Kinect, né? Foi no Kinect? Pensei que tinha sido no Wii. Não, foi no Kinect. Foi negócio de... É jogo do quê? De dança, né? Negócio de dança, né? Eu e outro coordenador, lá, os dois Eu gordinhos não vou, ganhando. não vou nem falar qual foi a dança que vocês ganharam. E aí também já... Vamos deixar quieto. E aí, pessoal, a gente teve toda essa evolução aí, né, dos videogames aí, dos Tá aí. consoles. Esse Pode falar. controle ali, ó. Esse controle que tá aí é um controle de Dactar, ó. Lembra que eu Ah, falei? É assim, ó, um manche assim, ó. aham. Eu lembro que eu tinha esse daí, mas eu acho que era do computador mesmo. Depois virou, venderam para computador, mas quem criou esse modelo aqui foi o pessoal que fabricava o Dactar. Não sabia, não sabia. E aí, pessoal, a gente tem então essa evolução também que aconteceu já que os computadores, né, também estavam, né, evoluindo aí à medida que os videogames também estavam, processador, enfim, toda a parte de memórias, placa de vídeo, enfim, a gente acabou tendo um nicho de mercado aí bem interessante, que é começar a desenvolver então jogos para os computadores. Então, o computador que era basicamente aí, né, para poder, enfim, para poder desenvolver a questão de escritório, né, de aplicativos aí para escritório, enfim, acabou então entrando para essa parte de entretenimento. Tá? Então, aí a gente teve toda uma criação de jogos para computadores e, consequentemente, depois aí para dispositivos móveis. Eu lembro, Roberval, que o meu primeiro jogo de computador, e aí o pai, a gente foi para São Paulo para montar um computador,
Aí a gente montou um computador, porque, enfim, lá em Angra, no Rio, ali, não, era muito caro, então a gente ia sempre para São Paulo, ali, para 25 de março, na região ali do Saara, enfim, para poder comprar, né, os equipamentos de informática. Aí a gente foi lá para São Paulo para comprar o computador, e aí a gente voltou para Angra, e aí não sei se era Natal, era aniversário, enfim, e aí o pai perguntou, não, escolhe o que você quer de aniversário, né, ou de Natal, enfim. E aí eu lembro que o meu primeiro jogo de computador, já foi em CD, né, foi o jogo do Star Wars, aquele de nave, que era de corrida, né, mas era corrida de naves. Lembro disso até hoje. O primeiro jogo para dispositivo móvel eu não lembro. Provavelmente foi o da cobrinha, né? Acho que todo mundo jogou o joguinho da cobrinha. Sim. E aí a Deixa eu gente só, tem. Pode falar. já que tu botou esse gabinete aí, Ah, pode falar. não, pode deixar isso aí. O que que acontece? Algumas pessoas não entendem por que que o equipamento da Apple, né, da Apple é tão caro, tem tanta diferença de preço para os outros computadores das outras marcas. A gente trabalha com uma arquitetura fechada, né? Então, quando eles criaram, tudo bem que eles têm um diferencial, se você pegar a história, né, da computação, por que que o computador pessoal ele chega na vida das pessoas a partir de 87, 88? Porque você imagina, quem que ia querer ter um computador em casa? Não existia internet, não existia impressora para ter em casa. Então não tinha softwares rolando de editor de texto, de planilha, essas coisas. Você ia ter um computador em casa para quê? Né? Então, quando as coisas começaram a se popularizar, começaram a surgir ferramentas, coisas para você desenhar, né? Coisinhas que começaram a proliferar. Daí, quando veio a internet, é que realmente a questão de ter um computador em casa vale a pena para você conversar com alguém, né? Para você enviar um arquivo, você receber um arquivo. Daí já começaram a surgir, melhor, começaram a aposentar as máquinas de datilografia, que era o que tinha na época, né? E aí começaram a surgir os editores de texto. E aí a Apple, eles tiveram uma questão que é o quê? Eles fecharam a arquitetura, né? Eles registraram aquela arquitetura e ninguém mais fabricava. Então, quem fabrica a Apple? Só a Apple. E a IBM, na época, que era concorrente, eles criaram uma arquitetura que é o IBM PC. Então, esses computadores que a gente tem hoje, são, né, tirando os da Apple, são computadores todos da mesma arquitetura, né? Criados pela IBM. Só que a IBM não fez a arquitetura fechada. Então, a Dell, a HP, todo mundo fabrica, né? As empresas que fabricam as placas separadas, né? Asus. E aí você vai montando. Mas a arquitetura é tudo arquitetura IBM PC, né? Então, por isso a gente tem essa diferença, né? Aí é um computador provavelmente montado, ó. Então você tem uma arquitetura aberta, né? E aí, obviamente, no decorrer dos anos, a Apple, né? A Apple ela começou a criar estratégias de mercado para tentar, não ferindo a questão de ser uma arquitetura fechada, para popularizar, né, o equipamento, baratear um pouco. Então eles acabaram saindo dos processadores da Motorola. Eles agora têm um processador próprio, né? A gente tem aqui no campus, agora foram comprados alguns MacBooks aqui, e eles vêm com um processador M2, um processador da própria Apple, é top. O equipamento é top, né? Mas a gente está falando notebook aí de tela de 13 polegadas na faixa de 12 mil reais, né? 12 mil reais, tu compra, por muito menos que isso, tu compra notebook da arquitetura IBM PC, top, tu compra a Dell aí por 12, tu compra HP, Acer, outras marcas de computadores assim, de capacidade top aí na faixa de 5, 4, 6 mil reais, né? Partindo aí de 10, 12, né? Se pegar um Pro mesmo ali, é 20 mangos no computador, né? Uhum. Nossa, tava vendo para para mostrar para os alunos ali da outra turma, fazer a configuração de um computador da Apple, mas bem focado para desenvolvimento, para design, né? E, nossa, chega a valores assim de 50 mil reais. Não tem coisa que é astronômico. Um absurdo, um absurdo.
E aí, pessoal, a gente tem alguns processadores aí, né? Alguns mais novos aí. Temos o i9 aí, que é um Intel, que é um dos mais modernos aí para jogos. Ó, vocês já podem ver que tem 24 núcleos, né? 6 GHz, 36 MB de cache e aceita memória RAM, processador até 128 GB. Então, um valor aproximado só do processador, R$ 5.000. Tá? Então, a gente tem várias versões aí do i9, uma das últimas gerações aí, a geração 13. Então, só para vocês verem o valor aí só de um processador. Então, para montar um computador gamer aí, né, um top aí, vai ter toda a questão do resfriamento também, enfim, mais as memórias, enfim, vai dar um valorzinho aí bem considerável. Uma pergunta, alguém aqui já montou? Alguém aqui, provavelmente os alunos gostam de jogar, né? Mas alguém montou um computador bom aí, gamer? Fez. Deixa eu ver aqui o comentário de vocês. Deixa eu abrir a tela aqui. O cara montou um ontem aí. Quem foi que montou? O Inácio? Eu montei também, O professor. João Vitor. Ah, João Vitor montou ontem. Paulo Malheiros também montou. João Luiz. Fábio. Estou vendo os comentários agora. Tá, e quanto que vocês pagaram? Viva a China. Quanto que vocês pagaram em média para montar? Mas, ô, professora, tem uns esquemas, professora, tem uns esqueminha ali para Quais são os esqueminhas, Inácio? Fala aí dos esqueminhas. comprar promoção, conseguir umas coisinhas da China, aí vai, os amiguinhos que tem um computador que quer trocar, que melhorar, aí a gente faz troca, né? Sim, vai fazendo os Dá escambos certo. aí da vida. Ó, de 5 a 6 mil, é isso aí. Vou voltar aqui para minha tela. E aí esquecemos, né? Não é só a questão da processador, memória, enfim. Temos que ter o quê? Uma boa placa de vídeo, né? A gente pegou aí uma das placas, uma das melhores placas aí, a 4090. Então, ó, um valor aproximado aí, né? Claro, a gente pegou a top da top. Um valor aproximado aí de R$ 11.200. Então, tem toda a questão de inteligência artificial na própria placa, né? Para melhorar o desempenho. Ela é multimonitor. Memória RAM aí dela de 24 GB. Então, é um investimento aí considerável. Qual a placa de vídeo aí que vocês têm? Fábio está digitando ali o João. 2060, 3050. É isso aí. E aí, pessoal, rapidinho, dando continuidade aqui. A gente pegou aí, a gente entrou ali para ver na história agora qual foi os jogos mais baixados no mundo. A gente pegou esse dado, foi agora do metade do ano, por aí. E aí nós temos aí os 3 jogos aí mais baixados, né, para dispositivos móveis, tá? Então eu só conhecia um jogo, que é o Free Fire, os outros eu não conhecia. Nunca joguei Calma, os outros. deixa o teu filho crescer. Esse Não. Among Us aí, ó. Among Us, Nossa, que meu filho fala. Among Agora que eu Us. fui descobrir o que é esse Among Us aí, ó. Nossa, não conhecia nenhum deles. Não, só conhecia Among o e Free Fire. Subway Surfers, meu menino também é encarnado. Já Gente, não tem conhecia clown nada disso. aprendido, pegar as coisinhas, ele é 6 anos, né? Nossa, meu Deus, essas crianças estão. O pessoal aqui deve jogar mais Free Fire, né? Os outros dois acho que não. E aí, pessoal, vamos, a partir dessa história aí, bem, né, que a gente comentou, vamos entrar aqui só uma parte aqui do design de jogos, essa parte é bem rápida, depois a gente vai aprofundar ela mais para frente, tá? Primeiro a gente quer exercitar bem com vocês a parte da implementação mesmo, para depois a gente
trabalhar sobre o design mesmo do jogo, enfim. Mas aqui só para vocês terem uma ideia do que a gente trabalha, né? A gente fala que um dos pontos principais aí de desenvolver esse jogo, a gente precisa trabalhar o ambiente que esse jogo vai ser desenvolvido, funcionalidades, grau de satisfação da interação. Então a gente tem que lembrar bem, vamos puxar aquele lado lá da interação humano no computador, da usabilidade, enfim. A gente tem que desenvolver para alguém, né? Quem é esse público, quem são esses usuários, o que eles querem, o que eles precisam. A gente precisa ter toda uma imersão do usuário no jogo. Diferente, por Aquela exemplo. história do que design, né, tem uma ligação muito forte com, né, com gráfico, com desenho, né? Design de jogos, ele faz um monte de coisa, né, Thay? Exatamente. E quando a gente vai trabalhar mais para frente, então vocês vão ver que vão ter vários nichos mesmo no desenvolvimento de jogos. Não é só aquele, eu quero trabalhar com desenvolvimento de jogo, mas eu vou trabalhar só com a implementação do jogo. Claro que não. Tem vários outros pontos aonde é que nem o desenvolvimento de software, né? Vamos fazer esse paralelo. Eu preciso trabalhar para desenvolver software, eu preciso só implementar. Estava até conversando com a Clarice, acho que foi a Clarice que eu conversei? Não lembro, enfim, sobre isso. Não, mas tem gente que gosta mais da parte de teste, tem gente que é mais a questão do analista, né, que gosta que talvez trabalha melhor com a parte de conversar com os usuários, conversar com o cliente, talvez trazer os requisitos. Tem gente que gosta mais da parte de modelagem, enfim, do próprio design, de prototipação, enfim. Então, essa área dos jogos também é bem grande esse nicho, tá? Então, também tem várias áreas ali onde vocês podem atuar. E uma das coisas que, enfim, a gente pode ter a melhor equipe de jogos, né, a melhor equipe de desenvolvimento ali, mas a gente precisa focar ali no jogador, né, na pessoa que vai estar por trás ali interagindo com o nosso produto. Né? A gente quer desenvolver um produto em que ele vai ser bem aceito. A gente quer ganhar dinheiro com aquilo. A gente não quer ter todo um trabalho para desenvolver e depois aquilo ficar, né, parado na prateleira, como a gente chama. Tá? Então a gente vai trabalhar bastante isso mais para frente. Quer falar um pouquinho, Roberval, sobre o Game Engine? Depois a gente vai mais para frente falar sobre monetização de jogos. Vai ser bem lá no final, né? Como é que a gente vai ganhar dinheiro com esse negócio aí. Então, se a gente pegar historicamente o desenvolvimento de jogos, ele começou nos primórdios aí da computação, quando começou o desenvolvimento dos primeiros sistemas operacionais, né? Se você pegar lá o Unix, né? Que é um sistema operacional um dos que deu origem ao Linux, né? E as características de segurança do Linux tem uma ligação muito forte com o Unix, e ele era escrito em Assembler, né? Assembler é uma linguagem de baixo nível, né? Se vocês recordarem, uma linguagem de baixo nível tem os seus comandos mais próximos da linguagem de máquina do que da linguagem humana, né? Então, desenvolver um jogo em baixo nível é complicadíssimo, né? Se você pegar aí, muito provavelmente vocês não tiveram contato com o Assembler aí, a Tayana, que é engenheira da computação, ela mexeu com Assembler, né? Você somar dois números em Assembler, tu vai escrever 5, 6 linhas de código, né? Porque ele trabalha com os registradores internos do processador, você faz um endereçamento. São pouquíssimas instruções, né? Então, tudo você tem que fazer com aquelas, vamos dizer que tem 15 instruções. Tudo você tem que fazer com aquelas 15 instruções. Imagina trabalhar com animação, som, cenário, né? É complicadíssimo, assim. Então, eram jogos muito... Eu brinco com meus alunos, depois eu apanho, porque eu fico, né? Assim, ó, vocês já viram aqueles filmes de computação antigamente? Daí é um cara com um jaleco, parece um médico, lá no laboratório, um negócio assim, ó, cara... por que tinha pouca gente que trabalhava com computação naquela época? Porque eles não tinham tempo para namorar, para fazer essas coisas, daí não proliferava a espécie, né? Porque os caras tinham que ficar só em cima daquilo ali, né? Daí, como é que vai bater um relacionamento com uma pessoa, conversar, né? Pode ver, os filmes antigos, os caras com a prancheta e era Assembler. Culpa de quem? Do Assembler. Depois que o Assembler foi embora, popularizou a computação, né?
Não que ele foi embora, né? Ele tá aí, mas tá escondido, vamos dizer assim, né? E aí, pessoal, a gente tem aí a criação dos motores de jogos, né? Que são basicamente bibliotecas gráficas, então, Ô, para Thay, facilitar. Desculpa. a Cecília tá até falando aí, hoje em dia o programador tem até namorada, viu? Pois é. Começou a evoluir. As IDEs ajudam bastante a gente, as linguagens de programação ajudam bastante, né? E facilitou muito a vida de vocês. Essas bibliotecas prontas aí facilitam muito a vida de vocês. Enfim. E outra, tem que enaltecer as engenheiras, né? Elas são muito importantes para a história da computação. Se você pegar lá a criação do mouse, monitor gráfico, sistema Da primeira operacional linguagem gráfico, de programação. foram feitas e coordenadas na Xerox por uma engenheira da computação. Uhum. Isso aí, as mulheres estão aí, mas no meio do caminho aí algumas ficam para trás, mas estão aí, estão desde o primórdio aí. Não, elas estão sempre aí. Agora a gente está reconhecendo elas, a diferença está aí. Sim, sim. E Vamos lá? vamos. E Então, aí a daí gente. depois, isso Pode depois falar, Rafael, facilitou um desculpa. pouco, né? Facilitou um pouco quando começaram a surgir bibliotecas dentro das linguagens de programação, né? Bibliotecas 2D, 3D, dentro do próprio Java, de outras linguagens de programação, do C principalmente, né? Começaram a surgir bibliotecas que facilitaram esse trabalho aí, né? A gente teve algumas empresas criando algumas ferramentas e melhoraram muito. Porém, muito, como é que eu vou dizer, muito ligada à questão de codificação, né, de comando realmente, assim, pouca interação gráfica, né, porque não era um ambiente propício para desenvolvimento de jogos. Mas já começaram a surgir jogos mais complexos, coisas mais bem elaboradas, assim, né. E aí depois vieram os motores de jogos, né. Então, os motores de jogos, eles trouxeram assim, uma capacidade sim, fenomenal de desenvolvimento, elas ampliaram muito, porque a gente já começou a trabalhar com cenas, sem se preocupar com janela especificamente, como a gente tinha nas linguagens de programação, né? Já começaram a trazer coisas complexas do dia a dia do desenvolvedor, né? A física dos elementos, e aí quando a gente fala de física de movimentação, de colisão, né? Várias coisas relacionadas à massa do elemento, né? Os elementos que compõem o jogo, a gravidade, essas coisas, elas já estão imbuídas nos game objects das game engines, né? Porém, as pessoas pensam assim, agora ficou fácil desenvolver um jogo porque tem a game engine e ela tem a parte de física do jogo. Não funciona bem assim, né? Ela tem a física lá dentro, mas ela precisa ser startada, ela tem algumas coisas que estão embutidas, mas você precisa conhecer, né, do funcionamento da ferramenta, do funcionamento dos objetos, das movimentações, das questões de física, para você poder estar desenvolvendo algo realmente, né? Acordou, Nenê? Não, não. Aí a gente fez um slide, gente, ó, com um monte de game engines, né? A gente está usando a Unity, mas e por que a gente está usando a Unity, né? Primeiro que, assim, é uma das mais utilizadas, né? Ela tem uma questão muito forte com a relação de orientação a objeto que a gente vai trabalhar. A gente fez treinamento com essas ferramentas, né, com outros servidores, mas eu tenho alunos ali que desenvolvem com Godot, tá? O Unreal é outra ferramenta bastante utilizada, né? Então, das que eu vejo aí, que eu já tive contato, que eu vi alguma coisa feita ali no campus, os meninos e as meninas, mais as meninas, que tinha ali umas 2, 3 meninas que trabalhavam com jogos. Até uma menina, tu me perguntou se tinha alguém que trabalhava com jogos, eu não lembrei de tarde. Uma menina que era minha aluna, que fez um jogo de TCC, ela está morando na Alemanha, trabalhando em desenvolvimento de jogos. Ai, que bacana. E aí mas ela mexia bastante com Unity, né? Ela mexeu alguma coisa com o Unreal ali, e tinha um menino da sala dela que mexia com o Godot também. Que bacana. E ela foi lá para a Alemanha especialmente para isso, ou ela foi primeiro e depois Ela ela tem uma arranjou irmã que trabalho lá? mora lá, que trabalha na área de TI.
Daí ela ia para fazer uma visita, daí mandou assim, vou mandar o teu currículo para umas empresas aqui. Daí, quando ela foi para lá com um emprego, esperando o lugar, ela ia morar com a irmã dela, daí acabou que ela mudou tudo e ela já foi morar num lugar sozinha, eu acho, pelo que ela me falou, e já ia trabalhar com programação, né? Pô, que Ela legal, mora né? alemã, mas bem legal. Legal. Bom, aí a gente traz mais ou menos as linguagens que, né, de script, o que tem de código por trás, né, das game engines aí, né, que a gente vai trabalhar com C Sharp, que é Unity. Aí a gente traz algumas coisas, né, deixa eu só ampliar aqui a minha tela aqui. Então, as game engines, elas são construídas, né, com componentes que fornecem aí funcionalidades necessárias para se criar um jogo. Então, tem modos de áudio, né? Tem questões de renderização. Agora tem bastante coisa de inteligência artificial. Eu não cheguei a mexer com essa parte de inteligência artificial nos jogos. Já tem alguns meninos ali que estão fazendo alguma coisa no campus. Modos de animação, então executar animações, por exemplo, movimento e mudança de forma de objetos virtuais. A gente vai fazer surgimento de objetos em tempo de execução, né? Mecanismos para jogo em rede, mecanismo de lógica. Assim, as ferramentas são gigantescas, por isso que eu falo que nós vamos pegar alguma coisa específica e vamos acabar desenvolvendo, porque a amplitude das coisas que se pode fazer é muito grande, né? Mas da mesma forma que acontece com as linguagens de programação. Se você pegar, por exemplo, aí no campus a gente tem o Java como sendo uma das ferramentas principais que a gente desenvolve, né? E aí a gente se qualifica, se especializa dentro de características da linguagem. Mas, por exemplo, tem uma parte de 3D do Java que a gente acaba não utilizando, tem uma parte de realidade aumentada, tem várias coisas, né? E mesmo nas ferramentas que a gente faz, né, na construção de aplicativos, a gente está desenvolvendo em cima de um modelo arquitetural, usando algumas ferramentas. Já tem aluno que no dia a dia da empresa trabalha com outro framework, trabalha com uma outra biblioteca. Então você acaba estudando aquilo que se apresenta como demanda para você, né? E aí é isso que a gente vai fazer dentro da nossa game engine, né? Vamos trabalhar em cima da demanda que vai se apresentar para a gente. Bom, a utilização de motores de jogos, então isso não é nenhuma novidade, né? O que é de novo é o custo, né? Se você pegar alguns filmes mais antigos também, aí, dos anos 2000 para frente, alguns filmes que tinham questões de animação muito forte, eles utilizavam ferramentas que eram caríssimas, né? Os jogos também funcionavam dessa forma. Hoje, as ferramentas, as game engines, elas estão acessíveis ou até gratuitamente, né? Se você pegar hoje aí, ó, a Unity, que é a que a gente vai utilizar, ela é uma ferramenta gratuita para desenvolvimento indie, que a gente chama, né, que são os desenvolvedores individuais, né, o cara que desenvolve sozinho ou tem uma pequena equipe desenvolvendo com ele. Então, se você tem uma equipe ou você desenvolve sozinho, você desenvolveu um jogo que ele faturou até 100 mil reais nos últimos 12 meses, a ferramenta continua gratuita. A partir desse montante, né, acima de 100K, é que você tem, então, que começar a fazer o pagamento da licença aí, né? Então, isso facilitou bastante, né? Aí a gente trouxe prós e contras, né, da Unity, amigável para iniciantes, compatível com várias plataformas. Tem uma loja de ativos que é bem legal, dá para pegar bastante coisa, né? Ela é gratuita ou ela é barata, mesmo após os 100K, ela é barata, então ela te abre uma infinidade de possibilidades, né? Aí tem os contras, né? É uma ferramenta um pouco pesada, então ela exige um pouco de espaço em disco, né? A gente fez uns testes ali em Tubarão, a Unity instalada com o Visual Studio como ferramenta de edição dos scripts, ela ficou na faixa de 15 GB. Dentro da Unity, tu pode ter várias versões, porque você pode ter um jogo desenvolvido numa versão do Unity, depois passou para outra, e aí o que acontece? O que acontece?
Às vezes você desenvolve o jogo numa versão e aí daqui a pouco pega um jogo de uma outra versão, então você precisa ter mais versões instaladas dentro, né, a gente chama do Unity Hub, onde você tem as versões instaladas. Cada nova versão instalada dentro do Unity Hub fica na faixa de 2 a 3 GB, né? Então tem essas características que são importantes você conhecer da estrutura da tua máquina para ver se vai ter capacidade de instalação, né? Aí só está documentado que eu já tinha falado um pouquinho sobre desenvolvimento indie, né? Que são os desenvolvedores independentes, né? Cresceu muito nos últimos anos aí. E aí, Otai, essa parte final agora ficou só a parte da instalação e depois das atividades, é isso, né? Isso, isso. Então, pessoal, o que acontece? O básico é a gente ter a ferramenta instalada na máquina, né? Então, ficou muito fácil de instalar agora, né? Até nas versões antigas, aí, até o ano retrasado, ano passado, tinha uns passos meio complexos, assim. Daí, eu tinha um passo a passo, que a Tayana deu uma revisada, ela disse, ó, Bundu, vamos mexer nesse negócio aí. Então, ela refez esse passo a passo, está bem atualizadinho agora, e ele ficou muito simples, né? Ficou muito fácil de instalar. Então, tem um passo a passo ali, eu gostaria que vocês dessem uma olhada depois, né, Thaís, que a gente quer que eles façam. E vai ficar Eu ainda para não vocês a habilitei ali no instalação. mudo, tá? Vou habilitar quando acabar a aula. Oi? Eu ainda não habilitei no mudo. Vou Ah, tá. habilitar quando acabar a aula. Né? Então, o que a gente mais ou menos pensou para hoje? É fazer esse papo que a gente fez aqui, falamos sobre a história de jogos, falando sobre, né, as game engines e né, um bate-papo assim mais descontraído, trazendo história dos velhinhos para vocês conhecerem um pouquinho aqui. E aí é montar esse passo a passo. Agora vocês darem uma olhada, ver como é que está funcionando e tentar instalar na máquina de vocês, né? O que você não precisar aí, uns 15 a 16 GB livre no HD, é o que você não precisar para poder instalar. Tá? No meu computador eu não consegui. Tive que instalar no computador do Rodrigo. Meu computador tá socado, eu tenho que formatar ele. Mas enfim. E aí, pessoal, a gente vai habilitar ali no Moodle para vocês. A gente está acabando de configurar ali algumas coisas no Moodle. Tem algumas coisas que estão fechadas ali para que vocês ainda não vão ter acesso. Mas a gente quer que vocês abram esse passo a passo, façam a instalação, tentem pegar a última versão, tá? A gente quer que todo mundo faça isso. E mesmo que depois os projetos vão ser até em dupla, né? Mas a gente quer que todo mundo tenha instalado na máquina. E a gente quer que vocês façam isso para a próxima semana, tá? Porque aí nas 2 próximas semanas a gente não vai ter encontro síncrono com vocês, mas a gente vai fazer a gravação das aulas e vamos postar lá no ambiente. Então vocês vão poder revisar, enfim, porque a gente já vai começar então a explicar, enfim, a criação, o ambiente da Unity, as funcionalidades, né? Tudo que tem ali, enfim, os Vamos parar a cenários. gravação, pode ser? Ah, pode ser.